Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Seja muito bem-vindo você aí de casa. Estamos ao vivo sempre aos domingos a partir das 7 horas da noite, gravado diretamente do estúdio da Santa Cecília TV para todo o planeta Terra através do portal www.santaportal.com.br. Acessando a internet você pode nos assistir ao vivo e a nossa reprise sempre aos sábados às 21 horas. Fronteiras da Ciência, que também está no Jornal da Orla, tanto de quinta-feira quanto no Jornal da Orla de domingo. Tá aí, vamos ver aí, tem a imagem? Aí, Jornal da Orla, tá bom. E hoje está com a gente ele, já fazia um tempo que não vinha aqui, muita gente sentindo saudades do Daryl no Fronteiras, né? Porque ele participa de muitos programas, está sempre na mídia, né? Ele tem sempre muita coisa interessante para passar, o professor Daryl Champlin, ele que é antropólogo, já esteve no Fronteiras falando sobre fenômenos em fotos e vídeos, falando sobre interpretações de sonhos, e hoje um terceiro assunto que ele vem abordando com muita sapiência e conhecimento, que é um fato espetacular que aconteceu com um professor de Harvard, que ele vai estar falando aqui, o professor Dr. Eben Alexander, e tem um fato assim extraordinário para o meio científico que desperta a atenção de todo mundo. Antes de passar a palavra ao professor Daryl, eu só vou mostrar o que a gente vai estar sorteando hoje, e em seguida a gente bate o papo aqui com o Daryl, ok? Então vamos lá, primeiramente os nossos telefones que estão na telinha, que é o 3224-7017 e o 3224-2944, ligando para cá, mandando uma pergunta ao professor Daryl, você participará do nosso sorteio no terceiro bloco. O que estaremos sorteando hoje? Vamos lá, primeiramente, oferecimento de Coisas do Brasil, que oferece um bastão de cristal altamente energético para uso no corpo, mente e espírito. Em Coisas do Brasil você encontra cristais, pedras preciosas, brutas e roladas, colares, pulseiras, brincos, anéis dos anjos, anéis de Atlanta, linha egípcia em prata e muito mais, tudo em até 3 vezes sem juros nos cartões da Redcar. E se você quiser uma consulta sobre pedras, é só procurar o Mário Ananda, o simpaticíssimo Mário Ananda, que entende tudo de pedras e cristais em Coisas do Brasil. O endereço, Shopping Deslumbrante, Rua Frei Gaspar 704, loja 24B. Casa Viva oferece um pacote de semente de chia de 120 gramas, está aí na telinha. Na Casa Viva você encontra produtos naturais, diets e lights, orgânicos e sem glúten. Casa Viva, tudo em produtos naturais e com atendimento de quem conhece o assunto, o Nelson Tarruzzi de manhã, que é amigo meu e do Daryl aqui, né? Um grande abraço ao Nelson Tarruzzi, que é responsável também pela comunidade do Fronteiras da Ciência no Facebook. Para quem quiser fazer parte do nosso grupo, é só acessar o Facebook, colocar lá Fronteiras da Ciência e será muito bem-vindo, tá bom? Casa Viva fica na Avenida Epitácio Pessoa, 172, loja 41, no shopping Embaré, atrás da igreja de Embaré, e o telefone 3011-1215. A escritora espírita Eulália Bueno oferece um DVD mais um CD de sua palestra A Bênção da Reencarnação. Livros e DVDs da Eulália ficam à venda no site www.caminhodocristo.com.br. Os voluntários do Centro Espírita Ismênia de Jesus oferecem o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Você pode ajudar o Ismênia de Jesus adquirindo livros espíritas de sua livraria na Rua Campos Melo, 312, em Santos. A Livraria Católica Mãe Rainha oferece um livro devocionário de São Miguel Arcanjo. Na Mãe Rainha você encontra bíblias, CDs, imagens, camisetas, terços, medalhas, livros em geral. Também fica no Shopping Deslumbrante, na Rua Frei Gaspar 704, loja 33B. E o nosso último item do sorteio será um CD contendo 12 músicas do coral espírita Terezinha Flores. O CD chama-se Olhos da Alma. E esse bloco é oferecimento do terapeuta ortomolecular. Venha conhecer a terapia ortomolecular com ênfase em oligoelementos com o terapeuta Alberto Santini Filho, que com mais de 21 anos de especializações em vários países como Brasil, China, Bélgica, França, aprimorou seus tratamentos com base na matéria, energia e consciência de cada indivíduo. Essa terapia vem rompendo fronteiras e trazendo grandes resultados nos distúrbios físicos, emocionais e metabólicos. Conheça mais no site santineortomolecular.com.br
e agende suas consultas através do telefone 3285-6993. 3285-6993 e ele atende lá no Smart Center. Fica na rua José Cabaleiro, número 15, Gonzaga, Santos. Daryl, depois de um longo e tenebroso inverno, e você está aqui de volta, seja muito bem-vindo. Não deveria passar tanto tempo sem vir ao Fronteiras, né? Eu que agradeço. É uma alegria enorme, ainda mais porque a discussão que está em pauta hoje, por exemplo, é alguma coisa muito relevante. Porque, como o nome do seu programa, Fronteiras da Ciência, isso trilha a fronteira da ciência. Literalmente trilha a fronteira. Porque está bem na intersecção onde a ciência põe a dúvida e a religião põe a certeza, né? De uma experiência em que você fala, nossa, mas a fusão está cada vez mais próxima também. Né? Ainda bem, está chegando a hora. Está perdendo essa fronteira. Não começando a perder a fronteira, porque está se unindo ciência e religião e muitas vezes. Isso que nós vamos falar hoje é mais um fato. Une com muita teimosia, né? Principalmente no meio científico, onde as pessoas dizem que é necessário que se tenha prova para tudo. Acho que a prova está chegando. E cada vez mais, né, como você diz. Cada vez mais próximo da existência da vida após a morte, né? Alguns físicos eu acho que já chegaram, inclusive, a isso. Eles já sabem a resposta, só que a gente ainda não consegue entender. Daryl, deixa eu só explicar para o telespectador, aí em seguida eu passo a palavra a você, do que é o assunto de hoje. Para um acadêmico, um professor de uma universidade top do planeta Terra, acho que Harvard é o top. Ou Harvard, em muitas áreas, com certeza, ou né? MIT, né? Sei lá, MIT. Mas Harvard sempre é um nome mais conceituado dentre as universidades e pesquisas do planeta Terra. O cara simplesmente é professor de Harvard, é um médico, neurocirurgião, e o Daryl vai contar aqui com detalhes que ele era uma pessoa até descrente de tudo, e de repente ele passa por uma experiência de quase morte e vem com uma vivência extraordinária que está assombrando o meio acadêmico. Por isso ele foi entrevistado pelos principais programas de entrevistas dos Estados Unidos e outras por aí, e está se tornando polêmico demais, né? Porque ele está colocando em jogo até a seriedade de um professor de Harvard. Ele não ia colocar em jogo, na verdade, se ele não tivesse tanta certeza daquilo que ele está falando. Então, professor Daryl, por favor, nos explique essa experiência do Dr. Eben. Até onde eu a entendo também. Né? É preciso colocar fazer essa colocação, porque não sou neurocirurgião, é evidente. Eu sou antropólogo com grande curiosidade a respeito desse tipo de assunto. Mas o X da questão é que ele sofreu uma doença grave no cérebro. Essa doença raríssima estava contida numa área do cérebro. Né? Meningite bacteriana, né, e que devorou o neocórtex e o córtex dele. Em outras palavras, essa área do cérebro, pelo que eu entendo, é responsável pela transformação do nosso raciocínio. Em outras palavras, tudo que acontece que liga a gente às emoções e à razão também e ao entendimento acontece ali. Ele foi aparentemente infectado em Israel. Essa doença é praticamente intratável. Segundo consta, ele não tinha motivo nenhum para sobreviver àquilo. Em outras palavras, 90% das pessoas ou mais que pegam essa doença morrem dentro dos 3 primeiros dias. Extremamente agressiva. Extremamente agressiva. É praticamente impossível de tratar com antibióticos que nós temos hoje. Porque ela é contida dentro de uma área muito fechada, onde os antibióticos não alcançam. Devorou o córtex dele, ele entrou em coma praticamente no mesmo dia do primeiro sintoma e ficou em coma 7 dias, se eu não me engano, num dos hospitais importantes dos Estados Unidos. E durante essa estadia dele em coma, ele partiu. Então, digamos assim, como que ele poderia ter qualquer lembrança do que aconteceu com ele, sendo que a área que registraria isso e processaria essas informações no cérebro não existia mais, as bactérias tinham consumido. Como é que ele poderia lembrar dessa experiência? Segundo, como é que ele poderia conceitualizar em cima dela? Porque, tecnicamente falando, ele estava morto do ponto de vista da consciência biológica. Ele logo sim... E outra coisa que é interessante é se colocar logo de cara. Eu não quero só te cortar, só para pedir para a minha produção ir jogando a foto dele, tá, para as pessoas poderem, enquanto você vai falando, a gente vai mostrando as fotos. Vamos lá. O que para mim foi mais impressionante, tem alguns detalhes que são extraordinários e a gente tem que considerar isso com um pouco de dúvida, enfim. Mas o que me soou como mais interessante na experiência com a foto é que nós temos... Isso, ele. Nós temos a intersecção das grandes religiões do mundo nessa experiência.
Você tem a experiência católica do purgatório ou menos, onde ele relata uma experiência onde ele chama de visão de minhoca ou visão de verme, e era uma configuração de purgatório, onde ele ouvia principalmente muita lamentação e dor. Só que ele não tinha consciência de onde ele estava. Esse ele está numa entrevista com a Oprah, né? Isso. Aliás, foi uma entrevista muito marcante também, está disponível na internet. Quem quiser assistir pode ver lá e ele faz todas essas descrições. Aí ele transita para uma segunda fase, quando ele adquire consciência, ele fala: isso aqui não é o meu lugar. Essa coisa quase que reptiliana, não é meu lugar. E ele começa a progredir com a ajuda de um ser espiritual que lá no fim... Que o acompanha nessa fantástica experiência. Quando ele se liberta daquela coisa de purgatório, então daí você começa a ver elementos até da cabala na experiência dele, onde ele começa a classificar os diferentes níveis de céu que existem. Quando você ouve alguém fazer um relato desse, e a pessoa que está fazendo esse relato é religiosa, ou enfim, é mística... Já estava na mente da pessoa isso, né? Daí você começa a falar assim: isso é tudo fantasia. Só que quando é relatado por um cara que é neurocirurgião, catedrático de Harvard, com 15 anos de experiência, então daí você começa a falar: opa... E cético? E cético, antes de sofrer a experiência, cético, antes de passar pela experiência. E ele começa a ver os diferentes níveis de céu. E o que ele vê? Descreve um pouco dele. Uma das coisas que eu achei mais fantásticas, até porque eu tenho um coração mole por bichinho hoje em dia, mais mole do que quando eu era jovem, é que na primeira fase da experiência, que gera um pouco de mal-estar, pelo menos para um cientista, alguém como eu, por exemplo, que também tem certas dúvidas, quando ele descreve que ele, com essa companheira espiritual dele, uma mulher, voam sobre agora entra o elemento espírita, como se fosse uma vila. Inclusive existe toda aquela coisa da sensação de enorme felicidade. Eles estão voando numa asa de borboleta. E essa descrição da asa de borboleta me deixou inquieto, porque... Mas pode ser simbólico também, né? Acho que é simbólico. É mais ou menos o que o Espiritismo chama de volutar, não é? Acho que sim. Então daí você tem que entender que é uma reflexão humana sobre uma experiência que é sobre-humana, não é? Que faz parte da metaconsciência. E ele encontra alguém Então, aí nessa jornada, aí vem um elemento espírita, ele vê como se fossem cidades ou vilas, e lá embaixo as pessoas, e inclusive, agora que me deixou muito feliz, os seus animais de estimação. O que quer dizer que os nossos animais de estimação, segundo a visão que ele relata naquele livro, no livro dele, cujo título é A Prova do Céu, né? Ou A Prova do Paraíso, esses relatos que ele faz desses níveis de existência são muito parecidos com aqueles relatos que a gente vê no Espiritismo, como nos filmes que aparecem nos livros que a gente lê, que são tipo de origem espírita, né? Ele descreve os seres espirituais. E aí vem um elemento da fotografia psíquica, como orbes. São bolas de luz que são os seres espirituais, muitos dos seres espirituais mais elevados. Nas máquinas digitais, o que a gente vê nas máquinas, exatamente. Então daí você começa a refletir. Muitas das orbes que você vê em fotografias são grãos de poeira, isso está provado. Mas algumas não são tão fáceis assim de explicar. Então ele viu as orbes como sendo os seres espirituais, até alguns deles mais elevados. E parente dele, ele chegou a encontrar, não? O que causou muita estranheza para ele foi que ele não encontrou parente nenhum. E isso é um relato típico da experiência de quase morte. Quando você faz a transição, você encontra algum comitê de recepção, na maior parte das vezes, membros da sua família ou grandes amigos. Tem uma explicação para isso, dele não encontrar, né? Tem uma explicação, agora ou depois? A gente dá essa explicação agora ou depois? Vamos tomar um embalo, Thiago, fala já. É assim, deixa o próximo bloco, a produção está falando para deixar o próximo bloco. Tá, então a gente faz o mistério nesse caso. Ele não encontrou? Ele não encontrou com membros de família imediata que tinham morrido nessa experiência. E tem um motivo muito, muito interessante, inclusive. Depois ele começa a fazer a descrição de o que seriam os diferentes níveis de céu e o que é Deus. E ele afirma categoricamente que ele encontrou com Deus. Aí faz-se a pergunta: mas que Deus que é esse daí? Esse Deus não é o velhinho de barba carregando uma bengala, certamente, né? Não. Ele encontrou com o Om, que agora vem da tradição hindu ou da tradição budista, que é o som do universo,
que é o grande amor, que é Deus. Ele viu como uma enorme orbe, extremamente brilhante, algo mais brilhante que ele já tinha visto em toda a vida, que ainda assim não causava dor e não causava cegueira, era um brilho absolutamente intenso, acompanhado de música. Acompanhado de música? De música de um tal tipo que você não conseguiria descrever. Então é para além de Bach, é para além de Beethoven, é para além de Mozart. Tudo junto. E ele não consegue explicar. Ele não consegue explicar a música. Então ele passa por essa experiência onde ele encontra com os seres angelicais e todas as perguntas que ele faz, existem respostas para elas. Antes da gente continuar esse assunto, você narrando, porque você leu o livro dele original, Sim. O livro dele que ele lançou, o que o meio acadêmico está achando disso? Diz ele, na descrição dele, e provavelmente seria exatamente o que eu faria no caso, se alguém me contasse a história, você sorri por educação, dá as costas e sai rindo. Não é? Então, ele está recebendo esse tipo de coisa. Ele está recebendo muito desse tipo de coisa, inclusive dos principais colegas dele de profissão. As pessoas olham para ele, mas como é que foi que você sobreviveu? Aí eu sobrevivi e passei por isso daqui. Aliás, esse é outro fato inexplicável, porque... Como sobreviveu? Como sobreviveu. Não era para ter. Não era para ter sobrevivido. Vamos continuar falando sobre isso, tem fatos importantíssimos na história que o Darrell vai continuar narrando aqui, né, sobre essa experiência do professor de Harvard, o professor Dr. Eben Alexander. Deixa eu só dar um recadinho rápido da Seichonoye, principalmente para você que quer buscar um novo sucesso para você na vida, um futuro melhor, algo que você queira, que você está precisando. Então vai ter um evento da Seichonoye que eu acho que é imperdível. Me parece que já estão com poucas vagas, apesar de serem no final de fevereiro. Então preste atenção. Você empresário, autônomo, profissional liberal, empreendedor, aluno, mesmo aluno, qualquer pessoa, até dona de casa que queira saber um pouco mais, dê um upgrade, saia da rotina, faça a diferença e conquiste novos clientes ampliando suas metas. Seja visto e reconhecido como o melhor em tudo que você faz. Sinta-se útil e feliz em seu trabalho. Saiba como, participando do ciclo de estudos da prosperidade da Seichonoye. Eu já conheço esse sistema, é uma coisa fantástica, é um conhecimento fantástico que você adquire para você aplicar na sua vida. Vai ser o primeiro encontro para empresários, autônomos e profissionais liberais. Vai acontecer no dia 25 de fevereiro, é uma segunda-feira depois do carnaval, né? 25 de fevereiro, segunda-feira, às 8 horas da noite. O local é no Sindicato Comércio Varejista, que é na Ana Costa 25, em Santos. Informações, para você poder se inscrever ou ter informações, ou esse telefone que está na telinha, 3877-9240, ou também pode ser por e-mail, prosperidadesantos, tudo junto, prosperidadesantos@gmail.com. Se não conseguiu anotar, depois veja no site do Fronteiras da Ciência, clicando na agenda lá. Tá lá, tá bom? Voltamos já. Você está procurando por artigos em pedras, como joias, artesanatos e cristais? Na Coisas do Brasil você encontra tudo isso e muito mais. Tudo em pedras e minerais de primeira qualidade, como colares e anéis, esculturas, pedras terapêuticas e artigos esotéricos. Coisas do Brasil, Shopping Deslumbrante, Rua Frei Gaspar, 704, Loja 24B, telefone 3468-9000. Evoluir, sofrer evolução, transformação, progredir, atualizar-se no que diz respeito a ideias ou convicções. Você está esperando o que para evoluir? Novo curso pré-vestibular Universitas, o único na Baixada a usar o ensino etapa. Inscrições abertas para o concurso de bolsas. Ligue 3269-0006 e transforme-se. Yamazato Costa Treinamento Desportivo, Natação, Musculação, Muay Thai, Jiu-Jitsu, MMA e Boxe Social. Inovação, programas específicos para todas as idades. Complexo aquático com 3 piscinas, semi-olímpica, waterbike e exclusiva para bebês. Centro de fitness com mais de 15 modalidades e programas para grupos especiais. Professores altamente capacitados e equipamentos de ponta. Grande variedade de suplementos. Yamazato Costa Treinamento Desportivo.
Rua Alexandre Herculano 115, Boqueirão, Santos. Muito bem, estamos de volta hoje com o professor Daryl falando sobre essa experiência de quase morte pelo qual passou o doutor Eben Alexander, que é professor de Harvard e neurocirurgião. Esse bloco é oferecimento do terapeuta holístico José Carlos Palermo, que com base em alta magia realiza em seu consultório tratamentos espirituais para disfunções conhecidas como pânico, depressão, obsessão, possessão, problemas com o sono, fibromialgia, ansiedade, baixa autoestima, vícios e fobias diversas. Nos atendimentos são utilizadas técnicas vibracionais como análise kármica, psicologia transpessoal, apometria, antigoécia, reiki, magnified healing, terapia da vida passada, hipnose radiônica com o uso de cristais, pedras e pantáculos. Você pode saber muito mais acessando o site do Palermo, que é www.magodaluz.com.br. Basta você ligar e agendar uma consulta com ele no 3289-1230, vamos jogar o telefone, 3289-1230, liga, deixa recado que depois ele te liga, tá bom? E a loja Merlin recomenda para esse início de ano a tocha de limpeza, que já vem com o ritual para você saber como que faz essa limpeza. Essa limpeza, evidentemente, é de energia, né? Então é ótima para a limpeza de sua casa, ambiente de trabalho, para começar o ano com energia positiva. E a loja Belli, que tem os melhores preços do mercado e sempre com muitas novidades, tanto em produtos esotéricos como produtos religiosos. Entra na loja Merlin e procure o André, fale com o André na loja Merlin. O endereço, Rua Pereira Barreto, número 12, Gonzaga Santos. Guardou? Pereira Barreto, número 12, Gonzaga Santos. Vamos jogar o telefone aqui da emissora Santa Cecília TV para que você possa participar do nosso sorteio e também, evidentemente, mandar uma pergunta ao professor Daryl. Vamos lá, os nossos telefones são 3224-7017 e 3224-2944. Eu já estou com muitas perguntas aqui para o professor Daryl, mas antes, professor, vamos falar do... Então, por que nessa viagem ele encontrou com outras pessoas que não foram seus parentes já desencarnados? Depois do retorno dele, que envolve todas Pulamos um pedaço da história, né? Essa experiência dele, onde todas as perguntas para as quais que ele fazia tinha resposta, enfim, a enorme sensação de amor, do amor universal, né? Ele foi literalmente puxado de volta da experiência dele pelo filho, que não se conformava com a possibilidade que o pai morresse, ficou ao lado do pai durante o coma e... O filho que está aqui. Né? O filho que está aqui. E disse que o pai tinha que voltar, ponto. E nessa, tornando uma longa história um pouco mais curta, o pai voltou. Ao voltar, ele tinha uma necessidade urgente de conhecer a família real dele. Porque antes ele já tinha tido, ele era filho adotivo. Então essa parte da história não falamos. Ele era um filho adotivo. Então ele tinha uma necessidade real de conhecer, principalmente depois dessa experiência. Só que o departamento de adoções jamais liberou os dados, né? Depois, os Estados Unidos é bem rigoroso isso, né? Digamos que é quase impossível, né? A não ser com o consentimento da família original, e mesmo assim raríssimo. Mesmo ele sendo filho, eles não dão esse consentimento? Não. Teve alguém que o ajudou, né? No fim ele encontra com a família real, biológica dele. A biológica dele. E numa troca que ele nem conhecia, que ele não conheceu. Ficou sabendo depois. Ficou sabendo de quem era essa família depois da experiência dele. E em troca de correspondência com uma irmã dele, biológica, ele recebeu uma fotografia de uma outra irmã biológica dele que já tinha falecido. Essa outra irmã biológica dele que já tinha falecido foi a pessoa que serviu como orientador espiritual dele lá, em todos os momentos da experiência dele do lado de lá, exceto quando ele subiu para os níveis mais altos da consciência mística, por assim dizer. Bom, isso para ele dá uma certeza absoluta do que aquilo que ele vivenciou foi real e não fruto da sua imaginação. Porque se ele veio com informações de uma família que ele não conhecia, que era a família biológica, uma vez que ele foi criado por uma outra família, ele não tinha dados nenhum. Depois que ele voltou, foi buscar dados e viu que eram aqueles
que ele encontrou, quer dizer, não tem mais dúvida. Os outros, sim, nós que somos espectadores dessa história, sim, mas para ele não, com certeza. Ele passou por um momento de questionamento depois da volta. Por quê? E será que isso é real? E ele falou, por que todo... E foi nesse momento que ele começou a estudar a fenomenologia, lendo gente como Raymond Moody, que todos nós já lemos, né, que estamos envolvidos nisso, e finalmente ele foi. Ele viu que, na maior parte das experiências das outras pessoas, envolvia elementos familiares. Ele falou, por que a minha experiência não teve? Será que ela foi real? Até ele receber essa fotografia, e para ele essa foi a prova definitiva, e a missão de vida dele agora é justamente essa. Inclusive, parte da missão de vida dele é esse livro aqui. Vale a pena mostrar, porque... eu vou mostrar a capa, mas para quem sabe ler em inglês, porque o livro ainda não está disponível em português. Né? Aí, alguma editora já deve estar correndo atrás, vai ser um best-seller. Direitos, né? Vai ser um best-seller no Brasil, com certeza, pela história dele. Então tá aí, Provas do Paraíso, ou Provas do Céu, né? Esse livro está em inglês, mas dá para encontrar pela internet esse livro. Para quem sabe ler inglês, é ótimo, já pode ler de antemão. Mas outro fato fantástico é que, se parte do cérebro dele já tinha sido totalmente degenerado, houve uma recomposição ou não? Essa é uma coisa interessante. Um terceiro fator na experiência dele, além das que eu já descrevi, ele não tinha lembrança nenhuma da família dele, enquanto ele estava na experiência. Então ele não tinha um motivo real para voltar, que geralmente a gente ouve. Eu preciso voltar porque minha família está lá e precisa de mim. Ele não lembrava da família dele. E ao retornar, ele teve uma perda de memória séria durante um tempo, que foi aos poucos sendo recuperado. É mesmo? Hoje, pelo que eu entendo da história dele, ele tem uma função profissional plena, mas por meses não. Então, biologicamente, ele foi afetado pela experiência da infecção bacteriana. Da infecção. E espiritualmente ele foi mais profundamente afetado ainda pela experiência espiritual pela que ele passou. Dero, agora, esse tipo de experiência de quase morte, você acha que está aumentando a incidência? Não. Eu acho que o que está aumentando é a incidência de pessoas que têm a coragem de discutir o fenômeno. E fenômenos que estão indo além do mero eu entrei num túnel e voltei, que é a experiência típica. A experiência de quase morte é uma experiência muito confusa no sentido de a gente tentar provar qualquer coisa, porque ela não acontece só com pessoas que estão de fato morrendo. Pessoas que passam por uma crise de saúde muito forte ou que passam por um susto muito grande, passam por muitos dos elementos da experiência de quase morte. No caso dele, ele não morreu, ele não chegou a morrer, não é? Mas ele teve, então, no caso, uma degeneração biológica muito grande, cerebral no caso dele. Então, o fenômeno da experiência de quase morte é muito complexo. E o que chamou mais a atenção dele nessa experiência? Você sabe dizer? Por exemplo, você falou que ele sentia uma sensação de amor muito grande. Para alguém que é cético, professor de Harvard, neurocirurgião, é um cara extremamente científico, sério, cético em relação a muita coisa, de repente narrar que sentia um amor muito grande, é um caso de chamar atenção também, não é? Um amor espiritual. Um amor espiritual. E além disso, ele voltar com uma sensação que para ele inconteste, para nós pode ser outra coisa. Que ele chegou de fato a encontrar com o que é a essência de Deus. Para ele isso foi provavelmente o fator-chave. No livro ele descreve 7 itens que foram impactantes para ele. O maior deles é a onipresença do amor. A segunda grande coisa foi que, no nível espiritual, segundo a orientadora espiritual dele, não há o que você possa fazer de errado. No nível terrestre é outra história. Você pode errar à vontade, e a gente erra mesmo. Mas no nível espiritual não há o que você faça que possa estar errado. O perdão e a tolerância são absolutos, não é? Então, e a missão dele agora, né? Ele falou que ao retornar, a grande missão da vida dele é divulgar isso daí, essa experiência. Deixa eu fazer algumas perguntas para os telespectadores. Vamos lá. A Gisele Silva, do Canto do Forte, diz assim: Darryl, já vi estudos que dizem que depois que a pessoa morre, a alma adquire um certo peso. Você sabe algo sobre esse assunto? O que a gente ouve dizer, e eu repito isso com alguma frequência, é que as pessoas no momento da morte têm uma certa perda de peso. Mas são microgramas, né? São microgramas. Coisa, né? Então o que a gente seria diz... o peso da...
da consciência, da alma, do pensamento. Porque daí você está colocando na mensuração física uma coisa que não é física, a não ser que ela seja e a gente só não entende como a gente pode... Então, existe essa discussão, sim, que o corpo físico perde um tanto de peso, mas para a maior parte de nós isso seria absolutamente imperceptível. Né? Isso não é o suficiente para traçar uma tese. Não, não é não. Não é mesmo, não. A Regina Moraes, do bairro Aparecida, pergunta: essa doença que o doutor teve, já houve relatos de alguém que teve aqui no Brasil? Bom, a doença sim, né? A meningite. A meningite bacteriana num determinado local do cérebro. Essa que é a parte mais importante. Sim, tem casos por aí. O que não há casos... Acho que ela quer dizer, né? O que não há casos comuns... São pessoas que retornam dessa doença, sendo que a maioria delas, no estágio que ele chegou, morre. Aí que está a grande coisa inédita do caso dele. É que ele deveria, e no caso da maior parte dos outros pacientes dessa doença, ele deveria ter morrido. E não há motivo que a ciência consiga apontar para o porquê ele sobreviveu. Essa que é a grande coisa da experiência dele. Paulo Fernandes, também do Canto do Forte, por que a igreja não concorda com a ciência? Eu acho que não, até o contrário, né? A igreja hoje em dia, tanto é que aquela canonização daquela santinha lá no Rio de Janeiro, depende da ciência para eles poderem, né? A comprovação científica de que realmente ela está fazendo algum milagre, não é isso? Eu acho que nós estamos chegando num momento de maior iluminação. Eu acho que os cientistas... E agora eu vou ser rude, eu acho, e mal educado, mas os cientistas mal formados são os cientistas que têm a dúvida. E os cientistas bem formados, do ponto de vista holístico, né? Esses cientistas não têm dúvida. São aqueles que são os mal... Não, acho que é mal formado no sentido literal da palavra. Não têm o conhecimento porque nunca foram expostos a esse conhecimento. Acho que é isso que está acontecendo. E é por isso que existe tanto ranço entre a ciência e a religião. Olha, a Maria das Dores Ramos Mardori, do bairro Aparecida, eu acho que a pergunta dela agora vai passar para a sua outra especialidade. Meu marido faleceu em 2011 e meu filho faleceu no ano passado. Sonho todos os dias, até 2 vezes com os dois, e nos sonhos estão bem e juntos. Há algum significado nesse sonho? Será que querem me avisar algo? Eu acho que está em 2 níveis, né? E aí, se a gente for falar de sonhos, eu acho que está em 2 níveis. E o principal nível é, quando a gente sonha com os nossos entes queridos, a gente, de fato, está lidando com a ausência. Não é uma visita. A gente está lidando com a ausência das pessoas. E sonhar que a pessoa está bem é maravilhoso, porque ajuda a gente a se reconstituir e a aceitar a ausência. Por outro lado, eu acho que se a gente for para o lado místico da coisa, a gente pode realmente colocar... As pessoas vêm para te informar que elas estão bem. E a experiência desse livro, ou deste médico, indicaria que isso é possível. Então, a gente tem que trabalhar com os 2 lados da história. Talvez realmente eles estejam comunicando o fato. E agora eu estou calcando com a nova ciência. Eles estão comunicando o fato que eles estão bem. Isso é bom. Agora, com base na continuidade do trabalho do Dr. Eben, ele continua clinicando. Sim. 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 E ele está em busca de continuar o seu estudo, será, em relação a essa vivência dele ou não? Ele falou que... Ou ele só está agora divulgando? Ele falou que a missão de vida dele agora é entender como isso pode acontecer. E como isso pode acontecer com todos. E preparar as pessoas, principalmente você começa pelo seu círculo, né? Preparar as pessoas para como essa experiência vai acontecer. A missão de vida dele agora é essa. Porque, por exemplo, acho que o ponto-chave dessa história é que depois dessa experiência, ele deixa de não ter mais dúvida de que existe vida. Sim. Após a morte física. Né? E ele assume como responsabilidade dele apresentar o assunto. E ele falou que é o que no livro ele diz que é o que ele vai fazer. E essa irmã que ele acompanhou, que até então ele não sabia que era uma irmã biológica, mas que foi o ente, o ser que lhe acompanhou nessa viagem, enquanto ele esteve na experiência de quase morte, lhe disse algo mais? Passou alguma informação para ele que talvez tenha despertado mais a curiosidade? Quando ele voltou, avisaram que ele ia voltar? Não, ele voltou sem saber para onde que ele estava vindo, inclusive.
E ele voltou porque ele ouviu de longe uma voz dizendo para ele que ele tinha que voltar, e essa voz era do filho dele. Era do filho dele. Era do filho dele. A função dela nessa experiência foi orientá-lo... Guia turístico, literalmente. E de mostrar os diferentes níveis até onde ela iria, mas de mostrar os diferentes níveis da experiência pela qual ele passaria. Foram vários. Ele viu vários céus diferentes. Ele não fez uma contabilidade desses diferentes níveis, mas ele colocou diferentes níveis, até mesmo em termos de complexidade. Então você vai galgando, eu não sei se chamaria de uma evolução espiritual ou não, se você tem livre acesso a todos os níveis. Mas ele passou por todos os níveis e cada vez mais complexos de obtenção de conhecimento. Até chegar no nível mais alto, que seria Deus em si. Que ele não descreve como sendo humanoide e nem antropomórfico e nada disso. Ele descreve como sendo a eternidade, né? Agora, Adélio, uma coisa eu acho que é certa nessa história toda, para ele, vamos colocar na visão dele. Se não fosse essa informação desses pais biológicos que ele conheceu lá, até então não sabiam quem eram, quando ele voltou, passou pela experiência, foi pesquisar, conseguiu a informação a duras penas, conseguiu a informação de quem eram os pais biológicos, inclusive da irmã que serviu de guia, e aí ele viu que eram eles. Isso é um fato que eu acho que não deixaria dúvidas da vivência, porque caso contrário... Como ele teria obtido essa informação? Ele poderia ter interpretado isso como realmente fosse uma visão, né, de uma mente que já está se corrompendo, né? A exceção do fato que ele fala que nenhuma experiência é mais real, que essa realidade foi muito mais real do que qualquer realidade que a gente possa experimentar aqui. Ele sentia como real mesmo. Era a absoluta essência da verdade. É como a gente está aqui agora. Muito mais do que a gente está aqui, segundo ele diz. Que é um nível de compreensão que adquire-se numa experiência como essa, tão profunda, né? É como eu falei, mistura os conhecimentos das grandes religiões, todas, e da ciência. Okay. Então, para ele, a realidade está além do além, né? A grande realidade é essa daí. Ok. Nossa, fantástica a experiência, não tenha dúvida nenhuma. Deixa eu só dar um recadinho do Manaloa Bem-Estarim, que está pedindo para você examinar o seu corpo com cuidado e carinho. Experimente olhar com ternura para o seu maior instrumento de trabalho, o seu corpo. Um novo ano começa e a psicoterapia biodinâmica pode ser a solução para se livrar das tensões do ano que passou. Liberar costas e pescoço, aliviar dores de cabeça, peso das pernas e desconforto dos pés. Lembre-se, quando pressionado pelas tensões do dia a dia, você rende menos e abre espaço, inclusive, para as doenças. Dê ao seu corpo a possibilidade de se sentir acolhido e relaxado. E seu corpo, que sustenta sua razão e emoção, vai lhe agradecer, respondendo com a mais rapidez às solicitações que você lhe fizer. Saiba mais sobre a biodinâmica no site manaloa.com.br. Psicoterapia biodinâmica é muito mais do que uma massagem. É uma coisa extraordinária. Só quem passa por ela percebe o quanto a Dulceli conhece esse assunto. Manaloa, Rua Goiás, 144 em Santos. Para agendar uma consulta é o 3222-2227. Ok? Vamos chamar a nossa agenda rapidinho para a gente depois continuar batendo papo com o professor Derrer. Vamos lá, vinheta. Vamos lá, vamos passar 2 avisos aqui na nossa agenda. Primeiramente, Escola Recanto dos Saberes, que comunica Magia Divina do Fogo com Fabiana Carvalho. Magia Divina do Fogo, curso iniciático, conhecido também como Magia das Velas, 1º grau de Magia Divina. Estude e descubra formas simples e eficazes de limpar pessoas e ambientes, cortar demandas e magias negras, encaminhar seres negativos, quebrar invejas, curar e trazer prosperidade e etc. Aprenda você mesmo a se proteger e ajudar o próximo com essa magia. Curso registrado no Colégio de Magia Divina do Rubens Saraceni com certificado. Então, a Magia Divina do Fogo tem duração de 6 meses e a aula inaugural é gratuita no dia 20 de fevereiro. Tome nota, hein? Pós-carnaval, 20 de fevereiro, quarta-feira, às 7h30 da noite, 19h30. O local, Avenida Bernardino de Campos, 127, na Sobreloja, em Santos.
E o telefone para inscrições ou mais informações é o 3025 2454. Pronto, e encerramos a nossa agenda com o espaço Algani, terapias integrativas com atendimento de terapia integrativa com a Edilane Martins Nolano. As doenças surgem primeiro em nossos corpos suprafísicos, etérico, emocional e mental, e através da prescrição das essências florais de Saint Germain e as técnicas vibracionais como magia divina, reiki e xamanismo urbano, atuam transmutando traumas e bloqueios criados por crenças e valores não assertivos, propiciando assim a verdadeira cura do ser. Terapia integrativa, então, é com a Edilane Martins Nolano. Inclusive, ela vai dar um curso de reiki nível 1, método Zui tibetano. As facilitadoras são a Edilane Martins Nolano e a Neuza Benvenga. E vai acontecer agora, já no próximo sábado, 2 de fevereiro. Próximo sábado, para quem quiser começar a aprender reiki, né? Tá aí o nível 1. O local é na Ana Costa, número 100, sala 24. Fácil de, né? Não dá para esquecer, né? Fácil de lembrar. Avenida Ana Costa, 100, sala 24. É no edifício Yara Center. Telefone para agendamento e informações é o 3014-9486. E se você perdeu alguma informação ao longo do programa, tá tudo no site do Fronteiras, www.fronteirasdaciencia.com.br, e depois clica em Agenda da Semana. Voltamos já. No universo, tudo está em movimento. No espaço, o tempo é marcado pelo ritmo dos astros. O céu e a terra devem se mover em sincronia, para que a harmonia se faça presente em nossas vidas. Escola Santista de Astrologia. Cursos e atendimentos. Telefone 3284-9714. Evoluir, sofrer evolução, transformação, progredir, atualizar-se no que diz respeito a ideias ou convicções. Você está esperando o que para evoluir? Novo curso pré-vestibular Universitas, o único na Baixada a usar o ensino etapa. Inscrições abertas para o concurso de bolsas. Ligue 3269-0006 e transforme-se. Que tal morar em um apartamento alto padrão de frente para o mar? Ou aquela casa de praia dos seus sonhos com piscina e um belo jardim? Venha para a Terral Imóveis. Com mais de 30 anos de mercado e mais de 20 mil imóveis selecionados, a Terral conta com uma equipe especializada para comprar ou vender o imóvel dos seus sonhos, cuidando de toda a burocracia para que você tenha toda a segurança e tranquilidade na negociação. Consulte o nosso site e conheça as diversas opções. Terral Imóveis, há mais de 30 anos conquistando com você. Estamos de volta, deixa eu dar o último recadinho da Clínica Ser Integral. Saúde e qualidade de vida são fundamentais para todos nós. Mas como atingi-las? A resposta é procurar profissionais competentes que utilizam o que há de melhor e mais moderno em saúde e medicina preventiva. A Clínica Ser Integral, dirigida pelo excelente médico Dr. Roberto Debski, traz à Baixada Santista o aparelho, o ES Complex, que é um equipamento que de forma rápida e não invasiva escaneia o nosso organismo e mostra preventivamente a predisposição e o grau de evolução de diversas doenças crônicas como diabetes, hipertensão, depressão e por aí vai, né? Avaliando também se a resposta aos tratamentos que você já está realizando vem sendo efetiva ou não. Eu passei por esse aparelho 2 vezes em 2012 e é fantástico, né? Rapidinho faz um escaneamento do seu corpo, extraordinário. E prepare-se, pois em março o Dr. Roberto Debski iniciará a 5ª turma do coaching de emagrecimento. É isso aí, para quem está fofinho, quer perder uns quilinhos, né? Ou está mais obeso ainda. Tudo isso se encaixa nesse grupo de coaching de emagrecimento, que utiliza técnicas de programação neurolinguística e neurociências para conquistar o emagrecimento saudável e permanente. O coaching acaba com a resistência física e psicológica ao emagrecimento, para evitar aquele efeito sanfona desagradável, né, que vai e volta, é definitivo. E é aprovado e recomendado por 100%
dos participantes das 4 turmas anteriores. Todos tiveram efeito sem dúvida nenhuma. Então tá aí, se você quiser perder peso, vai começar em março, a 5ª turma. O local é no edifício Elbor Office, tanto o tratamento com ele, de qualquer tipo de problema, né? Que é na Avenida Conselheiro Nébias, 754, Conjunto 2014. Pode saber mais acessando o site, até do coaching de emagrecimento, que é o www.serintegral.com.br. Quiser uma consulta com o Dr. Debs, que passar pelo S-Complexo ou fazer parte do coaching de emagrecimento, é só ligar para esse número que está na telinha, 3225-2676. 3225-2676, ok? Só pedir desculpas aqui que eu falei o telefone do Manalô errado, é 3222-2278. Eu inverti, 3222-2278. Está no site do Fronteiras. Beleza? Muito bem. Garoto, eu estou com muitas perguntas para você e eu queria, antes de fazer as perguntas, né, porque aí vem muita pergunta mesmo, né, falar de um outro assunto, só um pequeno parênteses, né, que você também tem se destacando em muitas coisas. Uma delas é no campo da fotografia, não tem nada a ver com o nosso assunto, mas eu queria mostrar rapidamente, porque eu sei que muita gente gosta de fotografias, e você teve um lance, uma sacada genial, que eu acho que é muito legal mesmo, eu já venho acompanhando no Facebook, que é a postagem de várias fotos. Primeiro que você comprou uma máquina aí, né, que poucos podem comprar, né? Eu babo nessas máquinas, eu não tenho dinheiro para isso, então eu fico vendo as suas fotos. E não basta ter a foto, o principal é a sensibilidade de pegar a maneira como se bate, o momento certo, né? E você tem isso, assim, de uma forma bastante exacerbada, né? Obrigado. Então suas fotos são sensacionais e para quem gosta de fotos, ele criou até um site para ver as fotos do professor Darrow. Então é uma coisa que você não gasta nada, você vai ver, você vai ter uma alegria para os olhos, para a alma, né? Vamos dar o site daqui a pouquinho, só que antes de dar o site, vamos mostrar algumas fotos do professor Darrow? Está no ar? Está pronto já, Levi? Aí, tá aí? Bom, esse evidentemente chama a foto O Narcisista. Esse que eu ia falar. Ele bateu a foto dele mesmo. Olha como eu sou lindo, né? Em branco e preto essa foto. Mas muito legal essa foto. Inclusive ela ilustrou o Jornal da Orla hoje, né? Muito legal. Agora, o equipamento do qual você fala, a maior parte das minhas fotos eu tiro com o telefone. Com o telefone? Eu tiro com o iPhone. A maior parte das suas fotos eu tiro com... Essa aí quando dá tempo. Eu vi as fotos lá com o iPhone, sei. Então, é verdade. Olha lá, vamos ver a próxima. Vamos ver a próxima. Essa é muito linda. Olha que legal, né? Ponta da praia com o iPhone. Tirou dentro, Ponta da praia com o iPhone. Rapaz, que bonito. Você pegou o que é tradicional de Santos, né? Que são os arcos, né? A ideia é essa e mesmo. você meteu e saiu azul, muito legal. Vamos ver a próxima. Esse é um fim de tarde, um pôr do sol. Isso. Né? Na ponta da praia, né? Ponta da praia também. Legal. Então, para quem gosta de fotos, são fotos aqui da Baixada, né? A maior parte. A maior parte. Então, tem de São Paulo também, né? Tem lá, vários lugares. Pode indo. Olha essa que linda. Na TV talvez não fique tão bonito quanto a gente vê no site, a não ser para quem está vendo, evidentemente, na TV digital. Isso. Né? Digital e no LED, bonito, né? No LED. Essa é uma foto envelhecida, não é? Ou não? Do centro de Santos. Isso. Essa bateu com recurso, essa foto. São coisas... Essa você usou recursos. Essa eu usei a máquina normal, mas no entardecer, né? Isso aí era final de tarde, começo de noite. O bom dia ou o bom de vinha? Bom dia. Ele ia, por isso que você bateu foto. Ele estava indo estacionar. Eu acho que era a última viagem do dia. Ó, tem mais? Não, tem mais. Vamos lá. Mais um pôr de tarde. Que eu adoro os pôr de tarde. Aliás, as fotos do seu site são bloqueadas. Não dá para copiar e salvar, né? Eu nem sabia disso até outro dia. Não, mas quem quiser a foto, pode pedir que eu mando numa boa. Olha que legal essa foto também. Você pegou a garota. Foi. Sua esposa não tem ciúmes de ter você batido essa foto aí? Eu creio que não. Não falou nada. Não se manifestou. Foto da menina, né? Não se manifestou. Não se manifestou. Não. Mas a partir de agora, vamos lá. Um barquinho. É coisa muito típica daqui, né? Acho que a gente tem que fazer esse tipo de coisa também, né? De exaltar onde a gente mora. Nossa Senhora. Porque tem muito defeito para achar, né? Tem muito defeito para achar. Mas também tem coisa boa. Né? Tem que ficar de olho, né? Tem que ficar de olho. Olha essa legal também da ponte, né? Muito canal essa ponte ficou legal, né? Eu gostei dessa ponte. Ficou muito bonita. Tem um reflexo embaixo que pega, né? Tem mais aí? Vamos lá. Essa é com o nosso amigo Nelson Tarruzzi. Eu tive que colocar essa. Essa é especial. Porque o Nelson Tarruzzi, para quem não conhece, é o Darrow. O Nelson Tarruzzi do lado é o dono da Casa Viva. Ele. Né? Então ele está lá, feliz como sempre. Um grande abraço ao Nelson e a Cristina. Vamos lá. Aí tem uma história. É uma cachorrinha atrás da escada só colocando a cabecinha.
a uma cachorrinha chamada Felicidade. É isso aí. Por que essa história da cachorrinha? Conta aí. Essa aí, ela deve ser daquele tipo que a gente vai encontrar quando a gente for pro céu, sabe? Deve ser, porque ela é mais esperta que ela deveria ser e ela tá ali sabendo que eu vou sair sem levar. Então ela sabe. Sai sem levar, ela só levar a cabecinha. Ela fica na escada, escondida atrás da escada, só olhando e fazendo chantagem, né? Fazendo chantagem, você me leva. Fazendo chantagem. Ela é especial. Aí ela é unfeliced. Isso. Infeliz, né? Vamos lá. Mais uma. E essa para mostrar que o Dério adora uma cerveja. Eu quis encerrar com essa, para acabar com a sua reputação. Na verdade, aquela ali era uma bebida com café. Outra das que eu gosto café, bastante. Certo, café. Era, perfeito. Só que não era livre de álcool, não. Era café escrito Pilsen. Não era café escrito. Era café, mas não era livre de álcool. Tinha uma outra coisa ali dentro. Aquela Pilsen lá. Vamos jogar, então. Eu queria jogar duas coisas do professor Dério. Uma é o site onde você vai encontrar um monte de fotos maravilhosas. Na TV não dá para ver tão legal, mas no site é muito bonito. Inclusive, hoje saiu uma matéria do Dério de página inteira, né, no Jornal da Orla, e tem saído várias na mídia, esse trabalho que ele vem fazendo sobre fotografar aqui a nossa região, que é lindíssima. Então, o site é www.artefotografia, onde você encontra a letra F, substitui por PH, tá bom? Então, fotografia, tem dois Fs, né? Fotografia. Tira o F e coloca o PH. Então, www, aquele é antigo, né? O Dério é muito velho. www.artefotografia.com. Tira o BR também, hein? Tá lá. E o e-mail do Dério, claro. Eu sei que todo mundo quer conversar com o Dério, então tá lá. derio.champlin@gmail.com. Segura um pouquinho na tela, gente, enquanto eu converso com o Dério aqui. Pergunta de um tal de Marcelo Bergamaschi e do professor Legutti. Tá mandando um abraço para nós dois. Acho que é para nós dois, né? Um abraço aos dois professores, Bergamaschi e Legutti, que são amigos nossos. São. E ele fala assim: algumas pessoas imaginam um acontecimento como sendo verdadeiro e juram verdade sobre isso. Apesar da credibilidade do professor, acho que em questão, né? Há uma evidência, algo que não seja explicado pela ciência no relato? Digamos assim, dá para inverter a pergunta. E, aliás, uma pergunta muito boa. Porque deve ser a pergunta na cabeça de todo mundo, né? Pelo menos quem questiona a natureza do fenômeno. Não há o que a ciência ainda tenha comprovado nessa experiência. O que há são milhares de pessoas que estão trazendo relatos comuns, isso é, entre eles, que mostram que a fenomenologia existe. E que vai além do mero curto-circuito que se dá no cérebro quando se morre. Vai além da ideia que você, porque você está ficando sem oxigênio, você está passando por essa experiência. Vai além da experiência corpórea, é o que eles chamam de experiência fora corpo, fora do corpo. Então, agora, dito isso, a ciência não tem prova ainda nenhuma, porque se tivesse, e é isso que dói na gente, né? Se tivesse, o conceito da humanidade sobre a própria humanidade ia ter que mudar radicalmente. Dério, eu acho que esse tipo de coisa só passa a ter certeza absoluta a pessoa que vivenciou. Os demais continuam com a dúvida. Até que a prova cabal seja fornecida. Porque tem tanta coisa que eu tenho dúvida, e quando eu vivencio alguma coisa, só vivenciando. Exato. Não tem jeito, você passa a acreditar. Né? Eu não pego nenhuma experiência dessa como fato antes de investigar. E eu aceito como fato para as pessoas que passaram por ela, mas não necessariamente para mim ou para outras pessoas. Eu sou o maior cético que você vai encontrar em qualquer lugar, provavelmente. Só que, por outro lado, ao passo que as coisas estão começando a se tornar um corpo de evidência, porque é isso que é um corpo de evidência espetacular sobre essa fenomenologia. Quando o corpo de evidência acumula a tal ponto, você tem que começar a incorporar isso daí. Porque, senão, se você ficar ignorando o corpo de evidência crescente que existe, então agora você está começando a cair para o lado daquele que é o ignorante, daquele que é o intolerante. Né? Então, minha opinião sobre a fenomenologia toda, mística e espiritual, tem muita bobagem, mas tem muita bobagem que a gente ouve. Por outro lado, o âmago, o centro, a base da coisa, aí sim. Então você vai pegar 100 experiências. 90 delas vão ter uma quantidade de fantasia inacreditável. 10 delas vão ser tão poderosas que são aquelas que são a veia jugular, por assim dizer. E dessas que são bobagens, também acho que existe a porcentagem daqueles que inventam realmente e tem a porcentagem daqueles que acreditam naquilo
Mas é uma bobagem, mas ele acredita naquilo que ele está dizendo. E talvez também por causa de uma experiência que tenha tido. E explica dessa forma porque é a forma como a pessoa entendeu o fenômeno. Ok. Tá? Francisco Jansenildo do Guarujá, a pergunta é direcionada mais para um terapeuta, viu, Francisco? Sua pergunta fica guardadinha aqui para a gente fazer para um terapeuta, tá bom? A Rita do Campo Grande, por que nós sonhamos com pessoas que já faleceram, tanto amigas como familiares? Eu insisto em dizer, saudade? a gente até já falou sobre isso ainda há pouco, né? Mas para reforçar, eu acho que a gente lambe feridas da ausência e eu acho que existe um certo grau de comunicação do lado de lá que traz esse conforto e às vezes não traz conforto, às vezes traz uma advertência, um aviso, um caminho a ser seguido, né? Olha, a Josefa Menezes do Bom Retiro faz uma pergunta interessante, que eu acho que também passa pela cabeça de todos nós. Por que algumas pessoas têm EQM quando estão em estado de coma e outras, no mesmo estado, muitas vezes não relatam tais acontecimentos? Esse é um dos grandes mistérios que cercam o fenômeno. Porque não lembram, porque não tiveram, porque não chegaram nessa fase. Eu não sei se tem alguém que tem essa resposta. Eu não sei se tem alguém. Mas o fato para você passar por uma experiência de quase morte, você não precisa estar morrendo. Você precisa estar numa situação onde você sinta que você talvez vá morrer. Por exemplo, a experiência de quase morte... De alguma maneira você se desconecta e consegue... A experiência de quase morte é comumente relatada entre náufragos. Pessoas que estão boiando no mar, começam a receber visitas de seres espirituais e tudo mais, pelo desespero da situação. É muito comumente relatado entre vítimas de acidentes que não tiveram nenhum risco em nenhum momento, só que tiveram susto. Então, você pula fora, aparentemente, do seu corpo físico e passa por essa experiência, ou então o seu cérebro simula a experiência. Aí eu já não sei. Perfeito. Deixa eu fazer mais uma, produção, a gente já está em cima da hora. A Lúcia Carvalho, da Ponta da Praia, pergunta assim: se o professor, sendo uma pessoa cética e com muita influência e respeito no seu meio, Alexander, será que ele foi escolhido para ter essa experiência? Será que exatamente pelo grau de respeitabilidade que ele tem, já que teria uma maior credibilidade? Essa é uma pergunta boa da Lúcia Carvalho. Respeitabilidade e credibilidade. E responsabilidade. Porque isso não pode vir levemente para ninguém. Nós dois conhecemos, não sei, você muito mais do que eu, mas eu conheço pelo menos uma dezena de pessoas que já passaram por essa experiência. Uma médica, já veio aqui inclusive, a Cida Cavalcante. Então, muitas pessoas nós conhecemos passaram por essa experiência. Mas quantas dessas pessoas que nós conhecemos são neurocirurgiões com um grau em Harvard de experiência acadêmica e catedrático? Não só neurocirurgião, como também professor de Harvard. É a universidade top do planeta. Talvez seja isso que ela falou. É uma escolha das nossas contrapartes espirituais para colocar a palavra na boca de alguém que vai conseguir transmitir com credibilidade para os céticos. E ele está fazendo a função, né? Está fazendo a função. Causando alvoroço no meio científico, no meio acadêmico, enfim, de forma geral, né? Professor Dério, nossa, é tão gostoso quando a gente bate papo, quando você vem aqui. É muito bom. Precisa vir mais vezes e não num espaço de tempo tão grande quanto foi dessa última vez. Ficamos um tempo, né? Sim. Vamos lá. Eu vou pedir para que você, por favor, embaralhe, dá uma embaralhinha e vai sorteando 6 papeizinhos. Deixa eu rapidamente falar do próximo tema, que a semana que vem... Escolhe 6, por favor. Tá. A semana que vem nós vamos falar sobre quanto antes souber, mais tempo você terá para lembrar. Muito prazer, Alzheimer. Pois é, esse é o nosso assunto. Alzheimer com a doutora Márcia Maria Pires Camargo Novelli. Doutora Márcia Novelli, tá bom? Então, Alzheimer, que é um problema muito sério que está assustando todos nós pelo aumento fantástico das incidências que vem ocorrendo em todo o planeta Terra, tá bom? Então, semana que vem, sobre o Alzheimer, estaremos falando aqui. E também quero aproveitar e parabenizar a Santa Cecília TV, todo o complexo, né, de comunicação, que completou no dia 26, junto com o aniversário de Santos, também parabéns à cidade de Santos, o aniversário. A Santa Cecília TV completou 16º ano, e agradeço muito também a homenagem recebida ao Fronteiras da Ciência, que o Fronteiras esse ano completa 15 anos, um dos programas mais antigos da casa, feito aí sempre com pessoas que a gente gosta muito, como o professor Dério aqui, né? Então vamos lá, rapidamente, vamos lá. Coisas do Brasil que oferece um bastão de cristal. O professor Dério sorteou Maria José Laface do Marapé.
Casa Viva, que oferece um pacote de semente de chia, sorteado a Dailton Cardoso Oliveira, do Bom Retiro. Um grande abraço a Dailton. Eulália Bueno, que oferece um DVD mais um CD, A Bênção da Reencarnação, sorteada a Lindalva Barros, da Encruzilhada. O Ismênia de Jesus, que oferece o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, sorteado o professor Bergamasco. Não vale proteger o professor aqui. Não foi de propósito, foi sem querer. A Mãe Rainha, a livraria Mãe Rainha, que oferece o livro Devocionário de São Miguel Arcanjo, está aí na telinha. O sorteado foi Paulo Fernandes, do Canto do Forte. E o último é um CD, Olhos da Alma, de um coral muito bonito. O sorteado é o Flávio Paiva, do Embaré. A pergunta dele é sobre a profecia maia. Passou, Flávio, vamos esquecer isso aí, pelo amor de Deus, ok? Tá, esses são os sorteados de hoje. Dário, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Não deixe de acessar o site que a gente colocou do professor Dério. Tá no site do Fronteiras. Se você perdeu, não conseguiu escrever na hora, entra no site do Fronteiras, que está lá a indicação, tanto do e-mail quanto do site do professor Dério, tá bom? E essa experiência do Eben Alexander, sem dúvida, é mais uma aí para os anais da ciência, para ser estudado, porque é fantástico. É a aproximação da ciência, sem dúvida, com tudo aquilo que a religião diz. Fiquem com Deus. Paz, saúde e prosperidade, e até a semana que vem.